Bom dia, bom dia, bom dia. 7h02 e você está no Bom Dia Café. As boas notícias na sua manhã, na nossa manhã, que depois do ventarola de ontem, né? Tá um gelo lá fora, cá tô eu de novo dentro da cozinha. Estúdio B. Esse aqui é o Estúdio B do Bom Dia Café. Bom dia para vocês. São 7h02, hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto. Dê aí o seu bom dia para mim. Não esqueça de dar o seu bom dia, falar como é que estão as coisas por aí. Aqui na Vila Neri, no melhor bairro da capital da tecnologia, São Carlos, faz 12 graus, de acordo com o termômetro. Porém, com o ventinho que está lá fora, certamente está uns 10. Hoje tem uma entrevista que você não pode perder. Vou falar com o Renato Soares, que é um fotógrafo indigenista e que tem fotos maravilhosas e acabou de lançar um livro. Vamos conversar com ele. Cara é fera, hein? Cara é fera. Não perca, porque as fotos são maravilhosas. Muito bem, muito bem. E aí, já tomou seu cafezinho de hoje? Eu vou abrir o meu aqui, porque eu ainda não tomei. Bom dia, Paula, bom dia. Que vento foi esse de ontem? Espetáculo, hein? Jesus amado, ventou ontem. Achei que a Mary Poppins fosse aparecer aqui em casa. De tanto que estava ventando. Ventava tanto, que eu achei que ia rolar uma Mary Poppins aqui. E aí? Sabe, né? Você conhece o filme? É um filme da Disney, eu acho, né? Acho que é da Disney. É um filme que conta a história lá de uma babá mágica e tal, que é a Mary Poppins. E ela viaja, ela chega e vai embora, abrindo a sombrinha e o vento levando ela embora, entendeu? Por isso que a gente fala, quando venta muito, cadê a Mary Poppins? É isso. Oi, Zangão, bom dia, querido, bom dia. Bom dia. Muito que bem. É isso. Vamos lá?
começar o nosso Bom Dia Café, eu tô aqui só compartilhando as coisas. De vez em quando dá umas loucas nesse celular, né? Deixa eu ver, mandaram aqui uma mensagem. Ah, tá. Muito bem. Ótimos. Bora lá para nosso Bom Dia Café, às 7h05, desse dia 12 de agosto. Hoje é quinta-feira, é quase final de semana. Olha só que espetáculo. Me dê seu bom dia nos comentários, curte os vídeos, curte o vídeo, curte nas redes sociais do Bom Dia Café e inscreva-se no Facebook e também no YouTube. Olha que o YouTube ontem levou umas boas curtidas, hein? Bastante gente se inscreveu ontem lá, fiquei bem felizinha. Compartilhe também o link do Bom Dia Café com seus amigos, com seus parentes, manda para eles, fala assim, pô, esse tema é tão legal, o Bom Dia Café é tão bacana, curte o canal, né? Inscreva-se no canal e curte a página no Facebook. Página no Facebook onde eu compartilho as notícias, né? Tudo que eu vou achando de bacana eu vou compartilhando lá. Então você já pode ter contato com as notícias boas, pode ler as matérias completas que estão lá. E no YouTube, no canal, eu tenho colocado também, além das lives, né, que a gente faz agora de manhã, vão também para lá as entrevistas editadas. Vai só o trecho da entrevista. Fica lá separadinho para você poder assistir ou poder compartilhar, se você não quiser ver o programa inteiro. Tá bom? Muito benzinho. Bom, em comemoração ao Dia Internacional do Indígena, que foi esta semana, né? A entrevista de hoje é com o fotógrafo indigenista, amigo querido lá de longa data, que tem um trabalho maravilhoso, que é o Renato Soares. Ele só é meu amigo porque ele casou com uma jornalista. Lucila querida, estudamos juntas. Mas o cara é fera. Vocês vão ver as fotos dele, ele é fera. Fera. Olha, o pinguim não tá mais com frio, porque ontem as coisas deram uma melhorada, né? Deu uma esquentada, eu fiquei com dó do pinguim, tirei a roupa dele ontem. Aí agora hoje já tô pensando que eu acho que eu vou ter que agasalhar o pinguim novamente. Bom dia, Nádia, bom dia. Ai. Bom, 12 de agosto é dia do quê, né? Hoje é Dia Internacional da Juventude. E o principal objetivo dessa data é focar na educação e na conscientização dos jovens sobre a responsabilidade que eles assumem como representantes do futuro do planeta. Pois é. Eu diria para vocês que a gente está... Pode não parecer, né? Porque assim como notícia boa, gente boa fica meio escondida, né? A gente não fica... Eles não fazem muito estardalhaço, né? Mas tem uma geração, a geração que vem aí, que veio, né? Tá aqui, povo mais novo do que nós, eles têm concepções de vida mesmo, sabe? De vida em sociedade bem diferente da nossa, né? Concordo que em algumas coisas, acho até que as nossas ideias, né? O nosso comportamento é melhor. Mas, no geral, eles têm uma responsabilidade na convivência uns com os outros que é bem melhor do que a nossa, sabe? Espero que eles continuem assim, né? Muito bem. Hoje também é Dia Nacional das Artes, comemorado extraoficialmente por brasileiros para marcar a data da fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que foi criada em 12 de agosto de 1816 por um decreto do então príncipe regente do Brasil, Dom João VI, sob a inspiração da missão artística francesa. Antiga hein? Ampitigo, já diria a Paula. Hoje também é Dia Nacional dos Direitos Humanos. Eu fiquei aqui pensando, né? Nossa, o que eu vou falar do Dia Nacional dos Direitos Humanos? Bravos. Mas o que eu queria dizer para vocês é, ao contrário do que muita gente prega,
quando as pessoas falam em direitos humanos, elas falam em direitos humanos de todo mundo, né? Não pode ser direitos humanos de uma fatia da população. Não, só quem é gente boa tem direito. E quem não é gente boa não tem direito nenhum. Não dá para ser desse jeito, né? Não pode ser assim. Mas, enfim, essa é uma discussão meio azeda, eu acho, tão cedo. Vocês não acham, não? Então deixa quieto. Deixa para a gente discutir direitos humanos em outra oportunidade. Hoje não é um bom dia para isso. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é véspera de final de semana. E sabe o que é hoje também? Hoje, aqui, hoje é aniversário de uma das cantoras que eu mais gosto. Na beira do mar é sereia. Conhecem ela? Hoje é aniversário de Clara Nunes, a queridíssima. É maré cheia, oh, mareia, oh, é água do mar, lindíssima, maravilhosa, fantástica. Ai, como eu gostava, como eu gosto, eu ainda gosto muito da Clara Nunes, maravilhosa. Eu não coloco mais dela cantando, porque você já sabe, quem já acompanha o Bom Dia Café, é só deixar um tiquinho de alguém cantando, que eu gostava de colocar o Leandro e Leonardo cantando, hoje é sexta-feira, aí vem o YouTube. E a mesma coisa o Facebook, né? O Facebook ainda é mais rápido do que o YouTube, viu, gente? Ah, Lázaro Bernardo, a melhor conversa de mesa de festa. Bom dia, querido. Como você está? Tudo bem? Então, hoje é aniversário da Clara Nunes. Aproveita e passa o dia hoje escutando Clara Nunes para lembrar, que delícia, né? Essa é acho que um dos maiores sucessos dela. No canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou. Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Lindo, hoje eu vou escutar Clara Nunes o dia todo. Bom dia, Ângela, bom dia. Oh, eis que surge Pedro de Souza Neves Júnior. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo. Bora lá para as outras notícias. Já já nós temos o Renato. Renato, já estou vendo você aí, mas você ainda não está no ar. Bom dia. Bom dia. Você está escondidinho ainda. Não. Isso, ficou melhor. Assim fica melhor. O bom é que eu fico conversando aqui com os entrevistados, vocês não estão sabendo o que está acontecendo, né? Adoro. Acho ótimo. Acho ótimo. Aí, enquanto o Renato se acerta lá, nós vamos para as nossas primeiras notícias, boas notícias de hoje. Certo, gente? Muito bem. Nossa, nós temos uma hoje fantástica aqui, ó. O Pedro tá aí ainda, né? Pedro, não sai daí não, que essa notícia também lhe interessa, porque você também conhece ele. Gisele, bom dia, querida, bom dia. Ontem foi divulgado que aqui o pesquisador de São Carlos, Glaucio Oliva, do Instituto de Física de São Carlos, foi eleito vice-presidente da Regional Paulista da Academia Brasileira de Ciências. Este mês, agora no começo, na verdade, a semana passada ele foi eleito, né? Glaucio Oliva, que já foi presidente Nossa, perdi aqui. Jesus! CNPq.
do CNPq, achei. Bom, a eleição foi realizada de forma virtual, blá, 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 mandato de Oliva, ok. Oliva é professor titular, Glaucius Oliva é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, é coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, e aí ele tem um currículo aqui gigante, gente, mas o que importa aqui no nosso caso é que ele mudou-se para São Carlos ainda na pré-adolescência, se não me falha a memória, na adolescência dele, né, assim, adolescência, começo da juventude, mais ou menos, e aí foi nós convivemos com ele, tanto eu quanto o Pedrão, né, que é o Pedro Neves, que está assistindo também o Bom Dia Café, durante muito tempo. O cara é fera, né? Muito bem. É bom saber, né, que tem a representatividade de São Carlos nas entidades que representam, né, a ciência brasileira. Adoro essa balbúrdia, adoro. Renata, bom dia! Bom dia, Shirley, bom dia para todo mundo. São 7h16, e aí, a hora que eu vi a fotinha dele, eu falei, aí sim, hein? Espetáculo. Ele foi presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e fundador e membro do Conselho Global de Pesquisas. O cara é fera. Gente boa também. É amigo nosso, né? Amigo da galera. Deixa ele ouvir eu falando que ele é amigo da galera, que ele vai me matar. Essa é ótima também. A balbúrdia brasileira, adoro a balbúrdia dos centros de pesquisa. Essa é da Embrapa, embrapa.br. Pesquisa cria curativo versátil à base de nanofibra e composto extraído do açafrão. É do encontro da nanotecnologia com a biotecnologia, da combinação de compósitos biodegradáveis e de uma porção de curcumina, substância encontrada no pó dourado do açafrão da terra, que todo mundo pode ter um pouco no seu quintal e que é uma delícia no arroz, que pesquisadores de São Carlos projetaram um novo modelo de curativo cutâneo multifuncional para tratamento de feridas. Além de driblar as limitações da curcumina, ele é capaz de liberar o princípio ativo contido no interior do curativo de forma controlada, o que nem sempre ocorre em versões tradicionais. Bem legal, né, gente? Por isso que a gente precisa preservar o meio ambiente, porque dele está tirando do açafrão da terra, né? Mas que a gente precisa preservar o meio ambiente, preservar as nossas tradições, porque os nossos avós, né, os nossos bisavós já usavam esses produtos todos no tratamento, né? Não tinha remédio, eles tinham que se virar com o que tinha ali. E se a gente não preserva o cerrado, por exemplo, o cerrado tem uma quantidade de plantas medicinais que é uma coisa absurda. Agora, do resto dos biomas brasileiros, a gente pouco sabe. O cerrado a gente conhece por conta dos sitiantes, né? Do pessoal que mora no cerrado, que mora em áreas de cerrado. E aí eles têm essas informações, né? Muito do que restou também, do pouco que restou da Mata Atlântica. Mas a gente precisa conhecer o que tem na floresta amazônica. Nós vamos levar o resto da eternidade fazendo isso, pelo tamanho que é, né? Lá. Mas se a gente não preservar, nós não vamos ter. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que comprar tudo, importar tudo, né? A gente tem no quintal de casa, mas como a gente não cuida, nós vamos ter que importar. Tem sentido para vocês isso? Não tem, né? Também acho que não tem. 7h19. Você está no Bom Dia Café. Aí, ó, o Pedro está dando a informação correta do Glaucius. Com 17 anos, ele se mudou para São Carlos. Muito bem, é isso. Glaucius Oliva. Isso. Tirinha Martins, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo. Bora lá? Ô, Renato, você já tomou seu café? Então eu vou pôr você no ar já, pode ser? Você já está aí tão sossegadinho, ó. Já. Tem duas formas aqui da gente passar.
Eu pensei nessa daqui, ó. Ah, Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo fazer. Aqui. ah, Daí eu ia mostrar na tela do computador, mas não dá certo. as fotos que você tem aí, é isso? Não, eu ia mostrar no computador, mas o computador fica do outro lado, eu teria que É, virar. vai ficar estranho. Agora você já está ao vivo, viu? Só para você Ah, saber. É. então tá bom, eu vou voltar aqui a minha. Eu ainda não tomei café, Ah, porque a primeira coisa que eu faço aqui no sítio é cuidar dos cachorros. tá certo. É. Muito bem. Então, bom dia Então, para você de novo. A gente já se deu bom dia hoje pelo telefone, mas bom dia outra vez. bom dia, bom dia. Como é que você está, Estela? Tudo bem, graças a Deus. E você aí nesse paraíso em Minas Gerais? Uai, é gostoso. Estava falando do Cerrado, né? Eu escutei É, você comentando sobre o Cerrado. O Cerrado ele está gradativamente desaparecendo. né? E não faz muito tempo isso, tem pouco tempo. Nós acabamos com a Mata Atlântica e agora caminhamos para acabar com o Cerrado. Praticamente já acabamos com o Cerrado, porque sobra muitas poucas áreas preservadas. Você vai ter, na questão de preservação ambiental, por exemplo, a última área de cerrado em área contínua, a maior área de cerrado contígua, como se diz, fica no Tocantins, na terra indígena Craô. Os Craô foram colocados lá porque era uma das áreas de cerrado que eles acreditavam ser pobre para plantação, mas é uma área de cerrado muito importante, é o Cerrado Grosso, isso no Tocantins. E é a última área preservada. Então, o problema do Cerrado é esse, né? Que é o problema, não é o problema dele, né? O problema nosso com ele, não é dele. É, não, A pessoa, o paulista acha que Cerrado não serve para nada, né? Que é imagina, porque a imagina. madeira é torta, porque não tem nada que vale a pena. Eu já escutei isso várias vezes de pessoas falando isso, que o Cerrado não serve para nada, né? E é impressionante, como assim não serve para nada, né? Não, e aí você pega. Eu vivi com os Craô durante muitos anos. Eu fiz um livro lá de 95, que é o Craô, Os Filhos da Terra. E o Craô ele tem um conhecimento imenso sobre o cerrado e sobre suas ervas, as ervas do cerrado. Um monte de plantas medicinais, mas não é pouca coisa, não, são Não, muitas. é, E, e tudo isso desaparecendo. é. Ah, eles ainda mantêm isso lá, continua preservado, mas agora estão começando a ser invadidos, porque o cerrado em torno ali da terra indígena Craô, hoje tudo é gado e soja. Aí você pega, por exemplo, o Parque Indígena do Xingu, é uma das áreas que ainda preserva a área de campo, de cerrado, e é uma área de transição entre floresta amazônica, cerrado e floresta amazônica. Ou seja, é um bioma com uma certa particularidade. Também está sendo devorado, porque em volta da terra indígena Xingu já não tem mais os campos, não tem mais a floresta, não tem mais nada. É só na região. O parque ainda preserva o que tem ali de cerrado. E isso nós vamos falar em menos de 100 anos, que é essa mudança toda. Porque o Parque do Xingu foi criado em 66. As pessoas começaram, 60, perdão, em 1960, 61, pelo Jânio Quadros. As pessoas começaram a chegar lá e criar cidades na Fundação Brasil Central, em 1940. Mas isso quem chegaram lá primeiro foram as expedições. Ali, no caso, naquele trecho, foi com os irmãos Vilas Boas. E em menos de 100 anos, mudou-se todo o cenário lá. E em menos vamos dizer, pouco mais de 20 anos, eu frequento aquela região, fotografo ali o Alto Xingu e seus povos, as suas populações. Pouco mais de 20 anos. Por que você te Nesses interrompeu um 20 pouquinho? anos, depois de pouco mais de 20 anos lá, Ah, eu tenho trechos lá do Rio Xingu que eu conheci que eram profundos. E aí
nas últimas vezes que eu fui agora, a seca, não só a seca, mas também o assoreamento que vem de fora do parque. Tem trecho lá que você atravessa andando, a pé. Não. Ô, Renato, por que você resolveu começar a fotografar índio? Na verdade, Stella, Começou da onde? desde que eu comecei a fotografar, eu já comecei fotografando os índios. Só que não era uma coisa constante porque eu, eu não conseguia viver desta fotografia do índio, de fotografar, de retratar o índio. Então, o que eu fazia? Eu fazia todo tipo de trabalho, isso no início da fotografia. Eu fazia todo tipo de trabalho para depois pegar o dinheiro e gastar viajando para as aldeias. Você trabalhava, ganhava dinheiro e depois você ia se divertir, é isso? Então, eu fazia foto industrial, juntava uma grana, aldeia. Foto publicitária, dinheiro no bolso, floresta, aldeias. E aí, desde sempre, isso já nos anos 80 já. Mas você resolveu fotografar, é isso que eu queria saber, né? Porque 20 anos atrás, a gente mal sabia como é que eles viviam, né? A gente não tinha a disseminação da informação a respeito deles com a quantidade que a gente tem nesses últimos anos, né? Eu lembro que eu encontrei uma vez o Orlando Vilas-Boas em Mococa, eu achei uma foto dele outro dia, que eu acho que foi o primeiro entrevistado da minha vida que eu pedi para fazer uma foto, porque eu fiquei tão emocionada de estar perto dele, de ouvir ele falar, e aquilo me deu sabe, uma coisa de, nossa, tem muita gente protegendo o Brasil, né? De fato, sabe? Protegendo de fato. E eu quis uma foto dele. Outro dia eu achei, a semana passada, semana retrasada, não lembro, eu achei. A gente não sabia direito o que rolava lá, né? A gente que eu falo é Sudeste, Sul, a gente não tinha muita essa informação. Não é só o Sudeste Sul, não é só o Sudeste Sul, é o Brasil de norte a sul. Certo? Vamos lá, Estela, nós somos mais ou menos da mesma geração. Quando nós éramos meninos, na escola, o índio que a gente via nos livros didáticos era o índio de Rugendas, eram personagens que já não existiam, era um índio desenhado. Eu lembro de quando o menino na escola ainda bem pequeno, quando ia ter aula sobre Dia do Índio, essas coisas assim, era pífio, porque eles mostravam o índio norte-americano. No índio norte-americano, o que se dizia do índio norte-americano é que índio bom é índio morto. Isso nos cinemas do mundo todo. Você entrava num cinema, certo? E ali você via o cowboy do Velho Oeste disparando as espingardas contra os índios, né? Índio que escalava a gente, né? Que era o que a gente tinha, que arrancava o escalpo. Eu lembro que eu tinha um brinquedo que era o Forte Apache. O Forte Apache eram os soldadinhos dentro de um bunker, certo? E os índios em volta, livres a cavalo. E eu gostava de brincar, na verdade, era de cercar o Forte Apache e atear fogo. Porque eu sempre estava do lado dos índios. Porque eles eram muito mais bonitos e interessantes. Os caras, eles podiam andar nu. Eu, criança, adorava andar pelado. Os caras podiam andar nu, eles andavam a cavalo, eles andavam livres. Eles não ficavam presos num Forte Apache. E aí eu olhava aquilo e falava assim, pô, qual que é o melhor lugar? Ficar dentro desse bunker aí ou ficar lá fora? Melhor é lá fora. Então, eu ali, de pequeno, eu me tornei índio a cavalo atacando o Forte Apache. E eu acho que o final do Forte Apache que eu ganhei foi um terrível incêndio que os índios deram lá no Forte Apache, consegui palitos de fósforos de verdade, e foi uma coisa maravilhosa. Só sobraram os índios cavaleiros nus, com arcos e flechas e cocares, que eram muito mais bonitos que aquele chapeuzinho deles. O que acontece é que desde sempre a educação nos leva a acreditar numa grande mentira. Qual é a grande mentira? Os nossos heróis aqui eram os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes de fato? Eram pessoas extremamente violentas. Outro dia teve esse caso ali em São Paulo do Borba Gato. Borba Gato,
Quem era o Borba Gato? Aí tem um historiador ali, como é que chama ele? Um historiador aí que virou e disse assim, não, o Borba Gato, ele brigou com a coroa por conta de impostos. Ele não brigou com a coroa por conta de impostos, ele brigou com a coroa por conta de riqueza. O cara foi encher o saco dele de cobrar impostos, ele jogou o cara numa vala. Isso não o torna herói, porque ele, para ter se tornado o caçador de esmeraldas, certo? Ele passou e matou e maltratou muita gente. E ele tinha escravos que eram o chamado naquela época o negro da terra, que eram os índios. Aí como é que você quer transformar um personagem tão violento, tão descaracterizado como Bandeirantes? A Anhanguera, por exemplo. A Anhanguera quer dizer o esqueleto do diabo. Pô, nós temos uma estrada que a tradução dela é a morte. É a morte. A rodovia Anhanguera é a rodovia do diabo. Porque Anhangá quer dizer diabo. Agora, nunca mais eu vou passar na Anhanguera sem lembrar dessa história, Renato. Caramba! O Anhanguera, ele sai viajando numa pegada de construir riquezas, de escravizar índios e sai atrás de ouro. Ele era um caçador de ouro, caçador de pedras e caçador de gente. Para dominar os índios, o que ele fazia? Ele pegava e fingia que pegava água do rio, colocava cachaça numa cuia e ateava fogo. E dizia, se vocês não trabalharem para mim, eu vou meter fogo nesse rio. No caminho, os índios falavam, porra, esse cara aí é o diabo. Porque ele tá... Aí você vai falar, o índio é burro? Não, ele tinha desconhecimento. É mais ou menos assim, esses dias atrás, eu estava em Belo Horizonte, fui fazer um lançamento do meu livro. Lá eu conheci um sujeito como o Anhanguera, assim, mas do tempo moderno. Então ele se bateu no peito, eu não vou dizer nomes, não, bateu no peito, se dizendo um grande, que tem lá, sei lá, quantos milhões de hectares de soja, e que ele trabalha por exemplo, a Vale e outras grandes empresas, trabalhou na Vale na construção de com a Vale na construção de Belo Monte e outras empreiteiras. Ele é dessa turma ali. E ele diz assim que lá os índios em Belo Monte, esqueci o nome da cidade ali. Naquela região. Ali os índios tomaram a caminhonete dele, porque os índios querem caminhonete. Falei, é mesmo? Falei, E tomaram minha caminhonete. Bom, eles pararam a caminhonete no supermercado, entraram e assaltaram o supermercado. Falei, é mesmo? Que interessante. Falei, a Vale paga para os índios lá 4 milhões. Acho que é por mês. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas escuta, vamos ao contrário, né? Você está lá na sua fazenda, no seu mundinho, desce um ET e olha para você e vê você um cara primitivo. Invade as suas terras, porque ali tem minério que interessam para a navegação deles, que no caso vai abastecer as suas naves. Toma de tudo lá, certo? Você acha que você vai fazer o quê? Você vai ficar olhando como um serviçal? Você vai se rebelar. Os índios estão se rebelando, porque eles foram assaltados em pleno século XXI e ninguém falou nada em sua defesa, certo? Não houve um trabalho jurídico, nada. Simplesmente um governo, certo? Disse assim, vamos fazer Belo Monte. E foram lá e passaram por cima. Aí ele se rebela, certo? E a Vale virou para todo mundo e falou, se eles roubarem a caminhonete, não reage não, entrega, a gente te dá uma novinha. Certo? E 4 milhões é dinheiro de pinga da Vale. Não é nada. A Vale ganha por dia bilhões. Eu escuto muita defesa desse tipo de ação em terra indígena, dizendo que o país tem que continuar produzindo, tem que aumentar a produção, que o país tem que ter energia, blá, 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 blá. E aí, acabamos de falar da Embrapa, né? A gente já sabe, porque não é só a Embrapa, a gente tem outros institutos de pesquisa que já desenvolveram semente, modo de plantio, que você não precisa de mais área agricultável. Você pode continuar produzindo e aumentando a produção, melhorando a maneira que você produz, onde a gente já produz.
Então não precisa abrir a área agrícola, não tem necessidade mais, e nem de passagem. Estela, há muitos e muitos anos que não se precisa de abertura da área agrícola, certo? Isso daí é só interesse de empreiteiros, de mineradores, e interesses de países lá fora também. É interesse, e vamos lá, esse novo presidente está vendendo o Brasil. Então, tem muita gente aí, quem que está dirigindo o Brasil? Quem está de fato dirigindo o Brasil? Não é ele. É o agronegócio, as mineradoras, certo? As incorporadoras, eles estão dirigindo o Brasil, porque este presidente é absolutamente inapto a nada, não faz nada. Ô, Renato, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho alguns amigos que trabalham com assessoria de imprensa na área do agronegócio, né? E eles comentam muito que essa ideia que a gente tem, né, de que o agronegócio interessa invadir essas áreas aí, para eles, na verdade, para o agronegócio, para aquele que tem esse volume de dinheiro, não interessa, porque eles vão gastar muito com uma terra que eles já sabem que depois vai parar de produzir. Eles já têm essa ideia. Então, para eles, é muito mais interessante investir em tecnologia, onde eles já têm terra, do que ficar abrindo pastagem. É óbvio que isso nós não estamos falando de todo mundo, nós estamos falando de uma parte do universo do agronegócio, não estamos falando de todo mundo. Mas se a gente não tiver conhecimento e não tomar pé dessa situação, a gente acaba perdendo coisas que são importantes para nós, que nem eu acabei de falar. A gente desconhece o que tem lá, a gente não sabe como eles vivem, a gente está só invadindo e destruindo, porque nós somos coniventes com essa situação, né? Então também somos responsáveis, e nós vamos importar tudo que os outros descobrirem que tem lá, né? Porque minério, planta, né? Enfim. Não, mas tem inúmeras plantas que nem pertencem mais ao direito dela. Por exemplo, o cupuaçu, ele foi registrado, catalogado pelo Japão. Mas isso não torna o Brasil menos cruel, porque o Brasil é também terrível nessa questão de patentes. Adora quebrar patentes de outros países e fazer a reviver. Então, não vamos defender o Brasil em tudo, não. O Brasil é um país que, desde sempre, foi muito violento. Não é um assunto muito divertido para o café da manhã, mas é um fato. É uma coisa que a gente tem que pensar sobre. A mulher brasileira carrega dentro do seu DNA muita violência, porque o homem brasileiro, desde lá de trás, é extremamente violento com as mulheres. E existiram leis assim absurdas. Você olha assim as coisas meio sem nexo. É meio complicado. Nós estamos vivendo um momento de mundo muito complicado. Você está vendo lá grandes queimadas na Grécia, em outros países, como a Austrália, outras inundações na Alemanha, aqui no Brasil, ondas de frio e uma seca imensa. Nós vamos enfrentar uma seca agora no Brasil que vai se prolongar aí por uns talvez 30 anos ou mais, certo? E não é uma seca comum, certo? É uma seca que nós criamos. Quanto mais combustível fóssil nós estamos queimando, maior as mudanças climáticas. A mudança climática não quer dizer que não vai chover, não. Vai chover muito. Vai chover de fazer inundações. Também vai ficar seco muito. Vai ter tudo extremo, né? Você sabe que quando a gente era criança, a gente ia visitar uma tia, uma irmã do meu pai, em Ibirá. E lá é uma cidade de água termal, né? Ela tem um gosto horrível, mas todo mundo fala que a água lá é boa para a saúde. Eu já tomei umas águas assim, são esquisitas, mas é bom para o estômago. Né? A fonte em praça pública, que a gente ia quando era criança, secou. Está sem água esse ano. É a primeira vez na história da cidade que eles ficam sem água lá na fonte. E é uma coisa louca isso, né? Cortado tudo ao redor. Dá-se a impressão de que o planeta Terra está à nossa disposição. E tudo que tem é nosso, e ainda
criamos um personagem mitológico para dizer assim que nós somos a imagem e semelhança. E dominamos as bestas como animais outros, que sejam baleias, golfinhos, cavalos, tudo nós dominamos, porque nós somos filhos de um ser mitológico que criou tudo isso para nós vivemos. Acontece que é o seguinte, a Terra é um organismo vivo e único, certo? Que carrega nós. Já carregou outros, outrora, como dinossauros e outros seres viventes. Lá no passado remoto, certo? O que matou os dinossauros não foi a natureza, porque eles estavam em equilíbrio com a natureza. O que mataram os dinossauros foram meteoros que vieram de fora. Do surgimento da humanidade até hoje, nós estamos matando a nossa casa. E a nossa casa ela é viva, o planeta Terra é vivo. E ele está dando sinais, doenças que nós criamos. Para que a doença é criada? Na verdade, a natureza cria essa doença para conter certos excessos. Nós temos, por exemplo, o ácaro. O ácaro nos acompanha na pele. Se nós deixarmos o ácaro crescer demais e dar excesso no nosso corpo, certo? O que nós vamos ter? Problemas respiratórios e podemos até vir a óbito. Porque o ácaro tenta se alimentar do nosso organismo, da nossa pele morta e tudo mais. Isso aí pode criar problemas respiratórios. Então, vamos ao planeta Terra. Nós somos o ácaro do planeta neste momento. Nós estamos em excesso, nos alimentamos de tudo quanto é coisa dela, certo? Estamos criando mais gado, mais coisas e coisas e coisas e coisas. Então, aí, no caso, esse ser que nos carrega aqui está olhando e falou, preciso dar uma chacoalhadinha aqui, um terremoto ali, uma tempestade lá. Bom, eu não queria fazer isso, mas eu começo a me aquecer e tudo mais. E logo... Vou me livrar do ácaro. É isso. Não, e o mais engraçado é que nós mesmos somos autores das nossas mazelas. No cinema, nós mostramos e dizemos coisas que podem acontecer no futuro próximo. Você pega, por exemplo, aquele filme Mad Max, certo? Que tem uma hecatombe, vira aquele deserto. Nós estamos fazendo a mesma coisa que nós prevemos o nosso futuro. Não precisa de Nostradamus lá atrás dizer que isso vai acontecer, que as pessoas vão continuar indo adiante. E assim, desculpa, mesmo sendo um café da manhã, o sujeito, quando vive perto vou tentar achar um termo, quando ele vive perto de coisas horríveis, de cheiros horríveis, ele não sente cheiro. Ele não percebe que está na fossa, na merda. Né? Ele não percebe isso. Ele continua lá. Uma certa feita me convidaram para uma reunião e era uma empresa de celulose. E me levaram num restaurante que ficava próximo a essa empresa. E tinha um rio ao lado. E o cheiro de celulose... quando eu passava com meu filho lá, o Leonardo pequenininho, a gente falava assim, olha, fábrica de pum. Que era um negócio intragável. E os caras me levaram naquele restaurante. E aí eu sentei ali, e eu não conseguia comer nada. Não, eu falei, olha... E ninguém estava percebendo, né? Vamos comer um peixe, Renata. Aqui o peixe é especial. Falou, não, eu estou sem fome, eu estou absolutamente sem fome. Não, eu tomei um café da manhã muito tarde e tal, inventei alguma história e não almocei. Não conseguia comer nada ali. A gente vai acostumando, né? Normalizando o que não é normal. E eles comendo com uma boca boa e tal, porque eles estão tão acostumados a viver naquela imundície que eles não percebem. E isso nós fazemos com a nossa vida. Quanto mais a gente faz, quanto mais nós estragamos o planeta, menos a gente percebe. Eu tenho um amigo meu que ele trabalhou na Antártida com pesquisadores, e os pesquisadores lá, contratados por governos, diziam que aquilo lá não ia acontecer nunca, que não era nada. Nós estamos vendo o derretimento das camadas, das calotas. E ele insistia em dizer para mim que não tinha nada. Eu falei, um dia nós vamos mudar essa conversa e não vai ser longe, não. Mais ou menos isso daí a gente conversava 10 anos atrás. Outro dia eu liguei para ele para falar disso, lembrar disso.
Aí ele pegou, fez um silêncio profundo, e aí ele pegou e falou, cara, eu assisti um documentário e vi, eu estou vendo com os meus olhos tudo essa mudança, e eu lembrei de você, que eu dizendo para você que não, e você dizendo que sim, que tinha que tomar cuidado, porque é um perigo iminente. Ó, a gente está trazendo, o Pedro mora em Jundiaí, mas ele está trazendo uma experiência que eu também já passei por ela. O restaurante Mirante não está mais lá, viu, Pedro? Eu fui recentemente para Piracicaba, ele não existe mais. Mas em Piracicaba, ele foi ao restaurante Mirante, não sei se você conhece lá, Renato, e ele não conseguiu almoçar porque o rio Piracicaba tinha um cheiro insuportável, que deve ser o que está acontecendo agora, porque na época da seca, o cheiro do rio Piracicaba é bravo mesmo. Sim, infelizmente aquela música, o rio de Piracicaba vai botar água para fora, não, não tem mais água, só tem... Porcaria. O rio de Piracicaba vai botar porcaria para fora, porcaria dos próximos piracicabanos e dos outros que vivem à margem do rio, que jogam seus dejetos lá. Os índios sempre me perguntaram assim, Renato, por que São Paulo é assim? Falei, como assim? Esse rio está morto. Por que chama Tietê? Tietê quer dizer rio vivo. E por que chama Tietê se esse rio está morto? Ô, Renato, vamos então voltar lá para agora. A gente já falou muito mal dos outros. Eu acho que não, estamos falando mal de nós mesmos. Conversa dessa humanidade. Conversa que a gente não fala mal dos outros, não é conversa, Renato, fala sério. Dentro do próprio, uma fofoca sempre acontece. É isso, é bem isso. Renato, eu entrei lá no seu Instagram, eu vou compartilhar ele aqui com a gente, porque eu quero muito mostrar suas fotos, né? Porque eu fiquei falando, o Renato vai falar com a gente, Renato, blá, 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 e aí eu quero mostrar suas fotos, né? Porque eu gosto muito das que você faz que são preto e branco. Adoro as PB. Eu faço de tudo um cardinho, né? É verdade, essas fotos, né? Esse daí os homens do Aurá, eles estão dentro da oca, eles estão fazendo uma pintura corporal. Pintura corporal é feito com genipapo. Genipapo é uma planta, uma árvore da fauna da fauna. Aquele genipapo que a gente conhece aqui também? A cordana é foda, não é da fauna, não, porque a fauna não é árvore, não são árvores. O genipapo é uma árvore das florestas do Brasil que ela dá um fruto, inclusive tem aquele licor de genipapo. Né? Nossa, mas eu tenho uma irmã que ama genipapo, eu não sabia que dava para tirar tinta dele. Então, você pega a fruta pequenininha, ainda verde, você vai picar e colocar dentro de uma vasilha pequenininha com água e algodão. Aí você tampa com algodão e você deixa ele oxidar. Vai ficar horas, vai ficar pretinho. Mas a tinta você passa na pele. Aí ela entra pela epiderme e dá uma reação química com o suor, com o ácido úrico. Então você fica no sol com aquele desenho aguado. Quando é de tarde ou mesmo no outro dia, vai estar totalmente preto e como uma tatuagem. E não sai. E não queima a pele, ele não tem nenhuma propriedade química que seja prejudicial. E é como se fosse, o pessoal não faz aquelas pinturas com rena. Com o genipapo, essa pintura dura 20 dias e ela não tem chumbo como a rena. Nossa, interessante isso, hein? Não tem metais pesados, não tem nada. Isso aí, a mulher aí está com a mão preta de genipapo, essa é uma moça ticuna. Ela está toda emplumada com penas de aves, porque ela está no ritual de passagem. Ela está ganhando a maioridade. A partir dali, ela pode se casar. Então, ela é passada uma resina, que eles chamam de pau de leite, e eles vão colando as plumas
de pássaros como garça, ou mesmo gavião, papagaio, algumas bem coloridas, outras menos. E isso eles falam emplumadas, vão estar emplumadas. E é um ritual de passagem da meninice para a maioridade. Né? Muito Isso no legal. caso das mulheres. Isso é fantástico, né? Tá. Como que eles Esse daí chama, conseguem? esse cocar se chama parico. Esses são os índios bororo. Os bororo estão no Mato Grosso, grandes bororo. É um dos povos mais estudados até hoje. Eu estava lá para um rito funerário. Eles são figuras maravilhosas, com uma cultura singular. Esses cocares, os cocares bororo, é uma arte plumária finíssima. São realmente preciosidades, são joias. Nossa, e é mesmo, né? Porque é uma coisa fantástica. Fantástica. Aqui Então, já é isso uma daí é participação. uma notícia velha. Isso Essa é daí uma foi um comida prato, boa. assim, Comida boa. Espera aí, agora eu vou buscar outro lugar. Ó, porque eu vou acompanhando você, as fotos que você faz. E esse é um clássico, né? Eu acho que é uma imagem que a gente tem mais presente quando a gente fala de índio brasileiro, né? Pelo menos a imagem que me remete sempre a imagens desse tipo. Esse é o rito do Quarupi. Quarupi, para quem não sabe, quer dizer, na tradução da palavra, literalmente da palavra, quer dizer brincando ao sol. Já tem até a palavra quará, roupa no varal. Quará é secar, ou estar ao sol. Na verdade, não é secar, é estar ao sol. Quarupi é brincando ao sol. Quando Mavut Selim, que é o demiurgo lá dos Camaiurá, criou o homem, todos os animais da floresta, em grandes filas, certo, foram homenagear a criação. E todos eles se dirigiam à praia do Morená, às margens do rio Xingu. E assim você tinha as onças, gavião, tudo bicharada de todo lugar. E eles vinham vindo todos alegres, e no meio do caminho eles iam se encontrando e ia aumentando a fila. Porque no mito de criação, quando os animais vão conversar, eles tiram a roupa de bicho e se vestem de gente. E aí, quando o homem morre, ele ganha o direito de voltar à vida nas formas do Quarupi, que é um tronco de madeira que representa o homem quando Mavut Selim criou eles. Eles vão pintar no corpo, aquela pintura inicial que nós começamos, eles vão pintar no corpo desenhos do peixe, da onça, do poraquê, do gavião, e de vários animais, de todos os animais que estavam presentes na criação. Estas filas, elas são uma representação das filas antigas, que todos se movimentavam indo homenagear a criação de Mavut Selim e homenagear os homens que foram criados. Então, isso é uma revisitação ao mito de criação. É um rito. Na nossa sociedade, nós perdemos ritos. Nós perdemos todos os nossos ritos, porque nós praticamente desenvolvemos alguns ritos que nós nem seguimos, por exemplo, os religiosos. Mas na maioria das aldeias do Brasil, praticamente em todas, quando eles vão almoçar, é como um ritual para almoçar. Quando eles vão contar uma história, o velho vai contar uma história, segue-se um outro ritual. Tudo que acontece ao entorno da vida é como um rito. É um rito o rito de passagem da criança, tá? O rito do jovem, certo? Para a maioridade, e assim por diante. E assim, e a cada passo, eles evidenciam isso. O rito por exemplo, de colheita, da pesca, tudo existe uma permissão para que a vida aconteça. A nossa sociedade perdeu, nós simplesmente passamos por cima disso tudo. É verdade. Ô, Renato, nós já estamos bem adiantados aqui na nossa conversa. Eu queria que você falasse do livro que você lançou semana passada, né? Na verdade, assim, o livro já foi lançado tem pouco tempo.
praticamente nós fizemos eu fiz junto com o Valdemir Cunha, que é o editor da editora, eu sou muito distraído, Origem, mas fizemos de uma forma independente. O livro ele conta a história do Ziel Alapite. O Ziel Alapite, quando os Vilas Boas, vamos ver aqui, quando os Vilas Boas chegaram no Xingu, no início dos anos 40, com a marcha para o oeste, eles tinham conhecimento de um povo que vivia lá no Alto Xingu e que estava em vias de desaparecer, que eram os Yawalapiti, citado por Carl von der Stein, certo? No século XIX, no final do século XIX. O Carl von der Stein ele foi o primeiro homem, certo, a entrar e conhecer esses povos de lá. Primeiro homem que entrou pacífico, porque os outros eram os bandeirantes, certo? Os anhangueras, os babagatos da vida, as figuras horríveis que foram por lá, e tem histórias lá que eles foram para lá e iam para massacrar mesmo, para roubar e estuprar e tantas outras mazelas. O que aconteceu? Os Vilas Boas chegam lá e eles perguntam quem são os Yawalapiti. Isso no Cuicuro, quando eles chegam no Cuicuro. Aí os Cuicuru dizem, tem um aqui. Aí apresentaram para eles o Paru. O Paru, ele andou muito em todo o Xingu e ele havia aprendido a falar português, porque ele havia saído e ido trabalhar numa fazenda em Paranatinga, uma coisa assim. E ele aprendeu a falar português e voltou para a terra dele e falou, nossa, isso é os homens brancos, um inferno, né? E situação de trabalho escravo. Aí o Paru conta para ele, falou, não, Yamalapiti, né? E é onde tem mais Yamalapiti? Tem dois primos meus em tal aldeia. Foram atrás, juntaram. E os Vilas Boas foram conversando com o Paru e com outros, e eles fizeram o quê? Juntaram os últimos 20 Yamalapiti, que iriam desaparecer dentro da cultura, das outras culturas, porque você imagina uma pessoa, um Yamalapiti, vivendo dentro de uma cultura cuicuro, certo? Em 50, 60 anos, 80 anos de vida, ele vai ter filhos e tal, mas os filhos deles que vão nascer vão ser tuicuro. E logo que ele se vai, acabou, simplesmente desapareceram ali. Os Vilas Boas juntaram os últimos 18 ou 20 Yamalapiti, criou uma pequena aldeia, e ali renasceram os Yamalapiti. Os Yamalapiti hoje são mais por volta de 400 pessoas, né? Mais ou menos isso. E o primeiro homem que nasceu na aldeia Yamalapiti foi Aritana, filho de Paru e filho de Tepori, Camaiurá. Aritana, uma dessas figuras marcantes, ele foi... eu estou aqui tentando achar uma foto aqui dele. Ele foi considerado lá pelos povos do Alto Xingu, o cacique geral do Alto Xingu, porque ele era uma figura realmente especial. Certo? Era um homem que lutou muito para manter toda a cultura xinguana, certo? Forte, a cultura xinguana intacta. Mas que no ano passado a Covid levou eles. O que sobra não estou vendo aqui. O que vai sobrar é meio ruim para perdão. O que vai sobrar disso, na verdade, não é o que sobra, é a continuidade. Então, os Yamalapiti hoje, ontem eu tive uma notícia muito bonita, que foi me passada pelo Yanaculá Rodarte. E o Yanaculá Rodarte, ele me disse o seguinte, ele é de lá, ele é Camaiurá e Yamalapiti, xinguano. Ele disse assim que foi para lá, para a aldeia, e ele ficou surpreso. Ficou uma surpresa boa, porque os filhos de Aritana, de Macauana, de Aripirá, Aritana foi-se embora levado pela Covid. Macauana e Aripirá
já estão velhos e eles ficaram tão tristes com a partida do primo irmão deles que eles saíram da aldeia. Eles estão todos muito tristes. Mas quem está lá cuidando da aldeia são os jovens, os filhos desses mestres. E eles estão tocando todos os rituais adiante, eles estão tocando todos os ensinamentos, estão colocando à prova todos os ensinamentos que eles tiveram com seus pais e com seus tios e com seus avós. E isso foi uma notícia muito, muito excelente, muito, muito feliz. Ou seja, a vida tem que continuar, os ritos têm que continuar, certo? E essas mudanças, infelizmente, elas iriam acontecer de um jeito ou de outro, porque a vida se extingue assim. O que nós deixamos para a posteridade é as histórias que contamos e as histórias que vão contar da gente, e de resto não levamos nada. Não vamos levar soja, não vamos levar diamante, não vamos levar ouro, não vamos levar carro, nós vamos levar carro, a casa de 3 quartos e 5 banheiros, né? Não levar nada. E assim, mas o que nós deixamos para a posteridade é o que realmente vale. Nós podemos deixar porque assim, os grandes destruidores, assim, esses políticos, essa turminha assim que eu pegaria e colocaria tudo num saco e jogaria no Rio Tietê, eles são os primeiros a se arvorar e dizer assim: eu fiz isso pelo meu filho. Fez o quê? Para quem? Para quem é isso. Então, mas vamos falar aqui, o livro Yawalapiti é uma condensação dos últimos 20 anos de convivência com os Yawalapiti. Em outubro, eu vou estar lançando mais 5 títulos lá, os povos originários. Aí vem Cuicuro, Calapalo, Guaurá, Camaiurá e também o Yawalapiti. E aí é uma série de livros chamada Povos Originários. E nós pretendemos fotografar e contar a história das 305 etnias do Brasil. Nós vamos começar a publicar agora esse ano ainda, e essa nova publicação é da editora Fluente. A partir do lançamento do livro Yawalapiti, nós criamos uma editora para produzir esses livros em português, inglês, francês, alemão, japonês, espanhol, italiano. Nós vamos produzir a primeira leva umas 8, 9 línguas. E ele vai ser vendido no mundo inteiro pelo sistema on demand. Ou seja, você compra, ele é impresso e enviado para você, com a qualidade total de gráficas, como a Ipsis e outras. Quer dizer que em outubro você volta para o Bom Dia Café, é isso? Oi? Em outubro você tem que voltar para o Bom Dia Café. Outubro volto aqui para tomar um café e quero ver se eu ajeito uma mesa de café da manhã assim, para a gente fazer isso. Lá na minha cozinha, lá com fogão a lenha. Então, vamos lá. O livro Yawalapiti, para quem quiser adquirir, basta falar comigo mesmo, pelo meu e-mail, renatosoares.com.br. 30% do que é vendido volta para a comunidade Yawalapiti. 30% não, na verdade é 33%, 1/3. Isso volta para a comunidade. Quem quiser o livro, manda um e-mail com o endereço, se a pessoa quer que eu autografo, vai autografado para quem, porque às vezes a pessoa tem um nome comprido demais, Isabel de Lourdes Souza de Mertiz da Fonseca de Silva, e ela fala assim, só Lu. Não, põe para Lu, mais fácil. Então põe lá para quem de direito vai personalizar. Vai personalizar. E o livro, para quem tiver interesse nisso, ele custa R$150, mais a postagem para o território nacional, que dá R$12,50. Ele vai no sistema módico. Então, ele demora de 5 a 10 dias, às vezes 12. É o correio que estão privatizando. Infelizmente. Infelizmente, eu acho que nós vamos ficar com as mãos atadas. Por enquanto é R$12,50. Quando mudar o sistema do correio, aí eu já não sei. Isso vai complicar. Para quem está, por exemplo, em
para quem está em Belo Horizonte, lá no restaurante Chapuri, na loja do restaurante Chapuri, eu fiz o lançamento lá tem menos de uma semana, e o livro está à venda lá também, você pode adquirir lá. Ou, para quem quer autografado, é comigo mesmo, diretamente comigo. Muito bem. A Cecília Queiroz mandando bom dia, falando que está vendo a Bom gente. dia, Cecília, Danilo e crianças. Isso. Gente, Renato, muitíssimo obrigado. Dava para a gente passar amanhã aqui conversando. Eu estou confundindo com a Cecília Ekman. Cecília, beijo, Cecília. Beijo para todo mundo. As crianças já foram tudo embora. As crianças da Cecília já estão tudo já com criança também. Aqui também a mesma coisa. A única criança que eu tenho agora é meus cachorros. É isso, é isso. Renato, super obrigada. Em outubro a gente combina outro café da manhã, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço, Estela. Vou procurar acompanhar aqui o Café com um Bom Dia e coisas boas. Isso. Apesar de que nós falamos algumas coisas... Que não mas era não tem jeito. Mas eu falo sempre aqui que de vez em quando precisa pôr uma pimenta no café. Precisa, uma canela, às vezes. Precisa. Aí você me chamou e aí eu sou meio bocudo, eu falo mesmo. Manda um beijão para a Lucila. Manda um beijo para todo mundo aí. Em outubro a gente combina outra conversa, certo? Tá bom. Beijos. Tchau. Beijo, querido. Tchau. Prontinho. Baita conversa boa essa também, hein? Vamos combinar, hein, gente? Que delícia. Às vezes eu já falei outras vezes isso aqui para vocês, né? Às vezes a gente pensa que como tá lá longe, tá lá no Xingu, que nem o Renato falou, tá lá no meio da floresta, que isso não tem nada a ver com a gente, mas é impossível as coisas não estarem entrelaçadas, né? E quando a gente pensa que tá matando, né? Nós não estamos deixando morrer, nós estamos matando culturas ricas como a dos índios brasileiros, eu fico me perguntando o que nós estamos fazendo aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui? A gente fica com cuidado para guardar o nosso passado, porque sem entender o nosso passado, a gente não consegue fazer uma avaliação do presente e ter um comportamento adequado no futuro. Não dá para ser assim, sabe? O Renato estava falando, né, da estátua lá do Borba Gato, né? Foi depredada. Esse é o termo que eu vou usar. Depredada. Eu entendo a mensagem que quiseram passar, mas essa não é a forma adequada. Não é. O que a gente precisa fazer é resgatar a história correta desses personagens que estão na história do Brasil e contar a história correta deles. Então, queimar estátua para mim, não é a solução. Eu acho que também a gente não tem que ficar homenageando esses caras, claro que não. Mas tira a estátua da praça pública, leva ela para o museu e passa a contar a história correta desse cara, a dizer quem ele era realmente, para que não apareçam outros Borba Gato por aí, né? A gente só sabe que o nazismo é ruim porque os judeus continuam contando a história do nazismo e todas as mazelas dele. Se a gente não fizer questão de esquecer os erros do passado, nós corremos o risco de repeti-los no futuro. Então, fiquemos em alerta, né? O Renato ia contar, a gente ia mostrar só foto linda, maravilhosa, mas a conversa foi excelente. Passe o resto do dia ouvindo Clara Nunes, que hoje é aniversário dela, e pensando nessa conversa toda com o Renato Soares. Tudo bem para vocês? Então tá bom. 8h09, você está no Bom Dia Café. Compartilha aí o link do Bom Dia. Não se esqueça de pedir para os seus amigos curtirem a página do Bom Dia Café no Facebook e se inscreverem no canal do YouTube. Cada um tem que fazer a sua parte nessa história, né? Falo sempre isso para vocês. Não coloca seu lixo na calçada, reduz o lixo que você produz, não gaste água à toa, não gaste energia à toa. Se você puder, instale energia fotovoltaica na sua casa para evitar que os nossos governantes resolvam fazer mais hidrelétricas, né, desnecessariamente. Consumo responsável também é uma obrigação nossa.
Isso tudo é nossa obrigação e são coisas que a gente pode fazer para a preservação do nosso meio ambiente, né? Vamos todos sofrer as consequências da nossa irresponsabilidade como seres humanos, mas bora lá. Vamos ver, então, a notícia no Razões para Acreditar, né? Nós estamos falando de tanta desgraça. Vamos falar de razões para acreditar. Presta atenção no que essa moça fez, que legal. Tem outros casos iguais ao dela, mas eu achei dela bem legal. Ela é uma designer alemã, ela desenvolveu uma fralda biodegradável que pode ser usada, inclusive, para ser usada como adubo para as plantas. Então, você não joga, você não precisa colocar a fralda no seu lixo, que vai para o aterro sanitário, que cria uma série de problemas para o município, porque tem que gastar com isso, etc. Você pega a fralda que você usou no seu bebê, né? E aduba seu vaso, aduba o seu quintal. Achei fantástico isso, fantástico. A carinha de alegre dela. Do pós-parto aos 3 anos de idade, um bebê pode consumir até 4.500 fraldas descartáveis, o que se traduz em 500 quilos de resíduos e outros 500 quilos de poluição do ar por monóxido de carbono. É muita coisa, hein? Ciente de quão poluente as fraldas podem ser, a designer alemã Ayumi Matsuzaka desenvolveu um tipo de fralda biodegradável que também serve de adubo para o cultivo de plantas. Em um artigo publicado no portal Medium, Ayumi explicou que a sua linha de fraldas é facilmente compostável, tornando-se uma terra preta, cheia de nutrientes, perfeita para o crescimento de árvores, por exemplo. Para a designer de Berlim, seu projeto surge para ser uma alternativa real a pais e cuidadores, de modo a reduzir o consumo de fraldas convencionais, substituindo-as por uma opção ecológica. É bom, né? Eu achei fantástico. Achei muito legal. Outra coisa importante aqui, né? Que eu já falei para vocês também. Vai votar? Vota no candidato que tem plano de governo, certo? Plano de governo de verdade. Bom dia, Cidinha! Por que eu estou falando isso? Porque agora o governo de São Paulo formou uma força-tarefa contra o comércio ilegal de madeira. Batizada de PROCON SP Ambiental, a iniciativa deve intensificar a fiscalização e contará com o apoio da Polícia Militar Ambiental e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado. Começou nessa quarta-feira essa força-tarefa. De acordo com o governo, essa nova força-tarefa vai intensificar a fiscalização sobre operações de compra e venda de madeira e contará com o apoio de agentes da Polícia Militar Ambiental e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, além de técnicos do PROCON. O objetivo é verificar a legalidade da procedência e coibir crimes ambientais em São Paulo. Eu vou só falar uma coisa, demorou, hein? Demorou, desculpa, demorou. Mas tudo bem, né? Tá fazendo, menos mal. Mas que demorou pra caramba, demorou, né? Pra não falar outra coisa. Vocês lembram que no Cláudio Carvalho veio aqui essa semana e falou da lei de proteção aos dados da pessoa natural? Adorei a história do pessoa natural. Pessoa natural somos nós, né? Enfim, registradas. Pessoa natural. Vocês lembram disso? Então, não faz muito tempo, eu comecei a receber uns e-mails, eu vou contar a história porque por conta do Cláudio Carvalho, eu tomei uma atitude diferente da que eu tomaria normalmente. E é isso que eu vou contar. Eu comecei a receber uns e-mails dizendo que eu tinha participação em debêntures de sei lá aonde. Eu recebi o primeiro, deletei. Recebi o segundo, já comecei a ficar preocupada. No terceiro, eu mandei para a Judite, que é advogada, que é amiga minha, e ela tentou entrar em contato com eles não responderam, ela mandou um e-mail perguntando do que se tratava, eles não responderam, e aí ela falou, olha, alguém está usando seus dados de forma ilegal. E agora, faço o quê? Ela falou, faz um boletim de ocorrência. Eu fiz boletim de ocorrência que você faz pela internet, gente, é muito fácil, muito fácil. Eu fiz o boletim de ocorrência, salvei no computador. Quando eu recebi outro e-mail desse mesmo lugar, falando de assembleia
de investidor e mais umas coisas desse tipo, eu não tive dúvida. Devolvi o e-mail com o boletim de ocorrência anexo, avisando que eu tinha aberto o boletim de ocorrência, porque eu jamais tive ações e nem fiz nenhum tipo de investimento que pudesse gerar essa situação. E aí ontem eles responderam que eles fizeram uma verificação junto ao sistema deles e que eu realmente não tenho investimentos desse tipo, que eles pediam desculpa e que eu já estava fora do sistema deles. E aí eu lembrei do Cláudio Carvalho, falei, mas vocês não vão sair fácil dessa conversa. Mandei outro e-mail para eles dizendo que eu queria saber como eles tiveram acesso aos meus dados, quais são os meus dados que eles têm lá e como eles estão usando esses dados. E avisei que eles tinham que me responder baseada nessa lei de proteção aos dados de pessoa natural. Essa é a função do Bom Dia Café na prestação de serviço para você. Agora eu estou esperando eles responderem. Depois eu conto para vocês os próximos passos. Certo? Agora vamos falar da FAPESP. Agência é FAPESP, notícia que vem de lá. Pessoas fisicamente ativas respondem melhor à vacina contra a Covid-19, indica estudo. Manter um estilo de vida fisicamente ativo pode ser uma estratégia para turbinar a resposta imune induzida por vacinas contra a Covid-19. Essa é a conclusão de um estudo feito com 1.095 voluntários por pesquisadores da Universidade de São Paulo e colaboradores. Os dados foram divulgados no dia 9 de agosto e ainda sem revisão por pares na plataforma Research Square. O benefício proporcionado pela atividade física foi observado principalmente entre os participantes que se mantinham ativos ao menos 150 minutos por semana e não apresentavam comportamento sedentário, ou seja, não passavam mais de 8 horas diárias sentados ou deitados. Tô ferrada. Será que adianta se eu começar a praticar atividade física agora? Ai, Jesus amado. Bom, temos aí um alerta meteorológico da Defesa Civil, que é importantíssimo. Situação de baixa umidade ambiente, menos de 20%, né, de umidade. Isso é muito sério. Amplitude térmica, que é a diferença, né, entre a mínima e a máxima no mesmo dia. Mínima, temperaturas de 35 graus de máxima e mínima de 16 graus, né? Sem previsão de chuva até dia 20, sexta-feira, ou entrada de massa de ar polar. Então, é preciso que você tome muito cuidado aí na sua casa, principalmente com idosos e crianças, ou pessoas que tenham problemas respiratórios. Vale colocar, sim, a bacia com água no ambiente, a toalha molhada na beirada da janela. Isso tudo vale sim fazer, viu, gente? Só toma cuidado com água em bacia, por exemplo, que ela precisa ser lavada com bucha e sabão, né? Precisa ser lavada o recipiente inteiro da água para a gente evitar dengue, né? Porque nós não estamos livres da dengue, não, tá? Tudo bem com vocês? Então tá bom. Vou mostrar aqui uma imagem bem legal para vocês ficarem bem contentinhos agora. Pananã, pananã, pananã. Ah, tá aqui. Eu vou compartilhar para vocês ficarem bem contentes. Hoje nós falamos tanto de natureza, né? Falando dos índios lá com o Renato Soares. Olha que coisa mais fofa. É uma orca. Olha, que lindo. Orcas foram avistadas por guia de pesca no litoral de São Paulo. Eu estava na região de Santos ali, viu? Olha. E aí, o que eu achei interessante, essa matéria está lá no G1 de Santos, viu? O que eu achei interessante que eles estavam explicando ontem, quando eles mostraram esse vídeo. Não pode chegar perto delas. Não pode chegar perto delas. Por quê? Porque o barulho do motor prejudica a comunicação entre elas, entre as baleias. E isso pode criar uma irritação, sabe? Uma descoordenação, talvez. Mas, enfim, isso faz mal para as baleias e elas podem não reagir bem.
Então, se por um acaso, daqui para frente, no futuro, agora que acabar a pandemia, sei lá quando, você for fazer um passeio desse tipo, peça sempre para quem está pilotando o barco para não chegar tão perto da baleia. A gente pode vê-las de longe, né? Não precisa estar tão pertinho assim. A gente acha lindo, mas, né, tem que tomar um cuidado. Tudo bem? Queridos e queridas cafezeiros, eu nunca pedi nada para vocês. É pura mentira, né? Todo dia eu tô pedindo a mesma coisa. Compartilha, 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 compartilha. O link do Bom Dia Café. Compartilha o link do Bom Dia Café para a gente ter mais cafezeiros, ter mais gente acompanhando o Bom Dia Café. E depois do Bom Dia Café, você vai assistir as notícias, aquelas, né? Que a gente, infelizmente, precisa saber. Vacinação, falta de vacina, né? As barbaridades do nosso Congresso, do meio político. Aliás, se você já está aí conectado, que tal você entrar lá no site do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa de São Paulo e mandar uma mensagem para o seu político eleito e dizer para ele que nós estamos esperando eles tomarem alguma atitude, né, com relação à falta de emprego. São 14 milhões de desempregados no país, 13 milhões de desempregados no país, né? A gente está querendo saber o que eles vão fazer a respeito disso. Como é que eles vão se movimentar, né? Qual é a política econômica que vai ser implementada? E não fala para mim, por favor, que tirar direito do trabalhador, que isso não é política pública. Isso não é política pública. Política pública é garantir direito do trabalhador, obviamente, sem prejudicar o meio produtivo, né? O sistema produtivo. Não ferro o empresário, não é isso. Mas não dá para você ferrar o trabalhador para beneficiar o empresário, né? Não funciona. Então, manda aí uma mensagem de bom dia para o seu político eleito e fala para ele que nós estamos esperando eles tomarem atitude a respeito disso. Tomarem alguma atitude a respeito da paralisação de vacinação no estado de São Paulo, porque está faltando dose de vacina, elas não chegaram no estado de São Paulo. Enfim, que a gente está esperando que ele tome atitude, pare de ficar pensando só em 2022, né? Eles todos, viu, gente? Eles todos. Eu não estou falando de uma pessoa só, estou falando deles todos. Muito bem, eu vejo vocês amanhã no Bom Dia Café, sexta-feira, às 7 horas da manhã. Você que não gosta de acordar tão cedo ou que está ocupado nesse horário, não tem o menor problema. Assiste depois, tá tudo certo. Tá tudo lá no canal do YouTube. Estela Martins, Bom Dia Café. Beijo enorme para vocês e até amanhã.